Boa noite, boa noite, boa noite para todo mundo que está assistindo, seja ao vivo, seja gravado depois. Mais uma live de perguntas e respostas. Hoje não é quinta, mas essa semana eu vou fazer live todo dia, com bastante conteúdo. Então, todo dia vocês vão me ter aqui com vocês. E eu espero ter vocês aqui comigo também, afinal de contas é para vocês isso aqui. Boa noite, gente. Oi, oi, oi. Gente, então hoje deixei a caixinha, na verdade ontem, né, deixei a caixinha de perguntas e eu vou dar prioridade para perguntas que falem sobre o tema abordado ontem no primeiro vídeo da nossa semana da rotulagem, tá bom? Então, nesse vídeo, na verdade, na semana da rotulagem em geral, além de conteúdo mesmo sobre rotulagem, eu falo sobre a área, falo sobre as minhas experiências com rotulagem, falo em como pode ser um diferencial para você, em como é preciso estar preparado, ser capacitado, se atualizar sempre. Então não é um workshop só conteúdo, 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 porque igual eu respondi até para uma pessoa, conteúdo por conteúdo tem aqui no Instagram, tem nas lives, então lá é muito mais completo, gente, é para aprender sobre a área de rotulagem também, que envolve conteúdo, óbvio, então também tem. Mas as perguntas que eu vou responder aqui hoje, eu vou deixar mais voltada para o tema da live de ontem, que eram 4 erros super comuns que a gente vê aí nos rótulos, mas vou responder também algumas outras coisas que apareceram aqui, beleza? Porque não deixam de ser erros em rótulos. Boa noite para quem tá entrando. Então, assim, galera, tem bastante pergunta aqui na caixinha. Também vou dar preferência para o que tiver aqui na caixinha de pergunta. Como eu sempre falo para vocês, se vocês quiserem mandar pergunta agora, pode mandar. Do lado do comentário aqui embaixo tem 2 cartinhas com um pontinho de interrogação. Vocês conseguem mandar pergunta por ali. Ou deixa comentário no chat mesmo, que se por acaso eu bater o olho e ver a sua pergunta, eu posso responder. Mas deem preferência pela caixinha, tá? Então é isso, vamos lá. Vou começar a escolher aqui. Boa noite pra quem tá entrando. Ah, não, calma. Antes de começar a responder as perguntas, eu quero falar uma coisa. Galera, muito obrigada para todo mundo que tá assistindo, tem muita visualização já no vídeo. Muito obrigada para todo mundo que me mandou mensagem sobre o vídeo. Eu não consegui ver todas ainda, gente, tem realmente muita mensagem. Lá na comunidade do Instagram tem mais de 1000 mensagens. Da comunidade do Facebook, desculpa, tem mais de 1000 mensagens. Aqui no Instagram eu tô com uns 40 directs sem nem abrir. Então, calma, eu vou chegar na mensagem de vocês, tá? Eu vou responder todo mundo. Mas realmente tem muita coisa, eu sou uma só, gente, então tenham paciência comigo, por favor. Mas muito obrigada por todo mundo que assistiu, por todo mundo que mandou mensagem, por todo mundo que tá participando das atividades lá da comunidade do Facebook. Obrigada, gente, de verdade, eu tô muito, muito, muito feliz. E eu fico muito feliz quando vocês entendem realmente o que eu quero passar com esse workshop mesmo. Então eu fico muito feliz quando vocês falam que vocês aprenderam uma coisa nova, que vocês estão descobrindo essa área da rotulagem, que vocês estão gostando dessa área. Isso me deixa extremamente feliz, porque eu faço tudo isso mesmo para expor essa área, para mostrar a importância dela, para mostrar a importância da gente ser realmente profissionais cada vez melhores, mais capacitados e atualizados. Então eu fico muito feliz de ver realmente esse retorno vindo de vocês. Fico realmente muito feliz com o interesse de vocês, com as descobertas que vocês fazem, com os casos que vocês me contam de quem já viveu alguma situação na indústria. Ou eu vi um comentário de uma pessoa que falou: nossa, eu assisti o seu vídeo e saí correndo pra minha despensa pra olhar os rótulos da minha casa. E, gente, é isso, despertar essa curiosidade. Eu brinco que aprender sobre rotulagem é um caminho sem volta. Vocês nunca mais vão olhar para um rótulo do mesmo jeito. Eu sei bem o que é isso. Agora a gente tá de quarentena, né? Mas a ida ao mercado também não vai ser mais a mesma. Ela vai demorar um pouquinho mais. Mas é muito legal essa curiosidade, essa descoberta de vocês. Eu fico realmente muito feliz. Então, muito obrigado a cada um de vocês
que tá participando da semana, que tá assistindo os vídeos, que tá me mandando mensagem. Já deixo aqui meu muito obrigada mesmo pra todo mundo. Eu não tô conseguindo responder de fato todo mundo, gente, mas eu tô lendo todos os comentários, eu tô lendo todos os resumos, eu tô deixando um curtir, um joinha, um coraçãozinho pra vocês. Mas sintam-se todos muito agradecidos, de verdade. Eu tô muito feliz mesmo. Ó, a Bianca falou, já enviei um vídeo seu pro meu chefe pra comprovar o que eu falava. É isso mesmo, Bianca, mas ó, melhor do que enviar o meu vídeo, envia o meu vídeo e a legislação junto, que é pra ele ver que a gente também não tá fazendo um complô aqui, que a gente sabe do que a gente tá falando. Ai, gente, é isso. Muito obrigada a todos vocês. Vamos lá, então. Vou começar a responder as perguntas aqui. Não deixei nada separado, tá, galera? Então, eu, claro, já olhei as perguntas, mas... Ó, então vou começar com essa aqui da Marcela, que é uma dúvida mais técnica. Então, vou aproveitar pra responder já pra todo mundo que tá aqui. Ela falou, oi, mandei uma dúvida sobre o certificado via direct. Eu não tenho Facebook. Gente, já falei aqui outras vezes, eu entendo quem não tem Facebook, de verdade, eu entendo vocês. Eu também não tinha, na verdade eu tinha, mas não usava, nem tinha um aplicativo no meu celular. Mas pra trabalhar, gente, pra fazer essa comunidade, é a melhor ferramenta, tá? Então assim, Instagram é muito mais legal, a gente posta conteúdo aqui, fala por direct, faz live e tal. Mas o Facebook, gente, pra trabalho, pra comunidade, ele é muito melhor. Porque vocês conseguem postar lá, vocês conseguem postar imagem, então todo mundo tá mandando, todo mundo não, mas muita gente tá mandando os resumos com foto do caderno, do que tava anotando, vocês conseguem fazer post, eu consigo deixar link, eu deixei lá o material complementar por PDF, então tudo isso eu consigo fazer no Facebook, tá? E eu não conseguiria fazer aqui no Instagram, não consigo fazer no Telegram da mesma forma, eu não consigo fazer no WhatsApp. Então, ao invés de ficar dividindo as atividades em redes sociais diferentes, tá tudo concentrado lá na comunidade do Facebook por esse motivo. Não é porque eu gosto mais do Facebook, porque eu quero obrigar todo mundo a voltar pro Facebook, não é isso. É porque para trabalho, a ferramenta do Facebook é muito melhor, ela dá muito mais opção pra gente interagir, pra todo mundo conseguir falar, pra todo mundo conseguir postar dúvida, resumo, curiosidade, enfim, tá? Então é por esse motivo. Então, o Facebook é de graça, só precisa ter um e-mail pra fazer. Eu sempre falo, gente, não precisa fazer uma conta, adicionar um monte de amigo, postar foto. Não, faz uma conta, coloca seu nome, não coloca foto, entra lá na comunidade, faz as atividades, pega os materiais complementares. Por exemplo, essa live vai ficar salva lá na comunidade do Facebook e não vai ficar aqui. Então você tem acesso às lives depois, eu tô muito mais lá conversando, porque eu falei que seria o nosso principal canal de comunicação. Então é por esse motivo. Se vocês quiserem fazer um Facebook, só entrar na comunidade, não adicionar amigo, não postar foto, nada, depois que acabar as atividades da comunidade, você deleta e finge que nada aconteceu, que você nunca teve um Facebook, é uma alternativa. Se não quiser entrar na comunidade do Facebook, se não quiser fazer um Facebook, não tem problema, não é obrigatório. Você vai ter acesso aos vídeos, você vai ter acesso aos conteúdos da mesma forma, tá? Você pode participar aqui das lives, pode mandar pergunta, assim como você mandou, eu vou responder, não vou ignorar as pessoas. Mas lá é onde realmente está tudo acontecendo. E as atividades estão acontecendo lá no Facebook, as atividades são exclusivas do Facebook e só vai ganhar certificado quem participar das atividades do Facebook. Então, se o certificado e um outro bônus extra, surpresa, que eu contei só lá na comunidade, se isso for do seu interesse, aí você vai ter que entrar no Facebook mesmo. Agora, se você não ligar, se você só quiser assistir os vídeos e aprender e tirar dúvida nas lives, também tá tudo certo, não precisa entrar, tá? Mas para ter o certificado tem que estar lá sim, por esses motivos que eu acabei de falar aqui, ok? A Thalita perguntou se as atividades são diárias. Tem 3 atividades principais, que são essas que precisam ser feitas para ganhar o certificado, mas vai ter coisa lá todo dia. Então tem enquete, tem para tirar dúvida lá, as lives vão ficar lá, tem depoimento de pessoas que trabalham com rotulagem, que aprenderam sobre rotulagem, tá rolando bastante coisa lá. Todo dia vai ter coisa nova lá, mas atividades mesmo, as principais são 3, tá?
Vamos ver outra aqui. Aqui, ó. Essa aqui vai resumir muita coisa, na verdade. Eu recebi bastante pergunta assim, escolhi a da Luana Cipriano. Nossa, Luana, inclusive eu vi o seu nome, eu lembro do seu nome, eu vi seu resumo lá na comunidade. Ela falou, fiquei confusa, é proibido usar o termo sem conservantes, sem corantes artificiais? Eu recebi bastante dúvidas sobre isso, gente. E assim, sempre que eu falo sobre esse assunto, é o erro de rotulagem que causa mais dúvidas, que causa, não dúvidas na verdade, mas que surpreende mais. Porque a gente é tão acostumado a ver essas coisas no mercado, né? É tão comum a gente ver rótulos onde está escrito sem corantes artificiais, sem edulcorantes, sem conservantes, sem isso, sem aquilo, tal, que não parece que tá errado, mas tá. E essa tá errado não é nenhuma questão de interpretação, porque é assim, por que falar sem corantes artificiais, sem conservantes artificiais, sem edulcorantes, sem emulsificantes é errado? Porque isso induz o consumidor ao erro. Então, assim, eu falo, sem corantes, mas tem conservante, tem emulsificante, tem edulcorante, tem aromatizante, tem 1000 outros aditivos e eu só tô falando que não tem um que eu não coloquei. Eu não tô informando com a mesma ostensividade que tem outros edulcorantes presentes, ou que tem outros aditivos presentes. E isso confunde muito o consumidor, gente, porque a gente sabe, quem tá na indústria, quem tem um tato maior com essa questão de ingredientes, sabe o que são aditivos, sabe qual é a diferença de um conservante para um corante, para um emulsificante, para um antioxidante e tal. Mas imagina o consumidor, gente. Eles tratam tudo como química, tudo como bruxaria, eles não sabem a diferença. Então, a partir do momento que você escreve sem conservantes, mas que tem outros aditivos, você está induzindo esse consumidor ao erro. Esse é o negócio. E induzir o consumidor ao erro é o maior erro que a gente pode cometer. Entendeu? Então, mas esse caso não é nenhuma questão de interpretação. Tem o informe técnico número 70 da Anvisa, que proíbe o uso dessas alegações. Então, a gente de fato não pode fazer em produto nenhum alegações referentes à ausência de aditivos. Então, sim, é proibido. Aline, mas eu não uso nada. Igual eu recebi aqui não sei se foi uma pergunta ou uma mensagem falando assim, Aline, mas eu faço um patê vegano que só tem acho que oleaginosas e azeitona, eu não uso nenhum aditivo de fato. Não pode, gente, não tem exceção. Essas alegações são proibidas. Qual é a única exceção? A única exceção: suco e polpa de fruta, água de coco, e não me recordo agora se kombucha, mas kombucha eu não tenho certeza. Água de coco, suco de fruta. Suco, tá, gente? Não é néctar, não é refresco. Suco de fruta, água de coco e polpa de fruta, quando não tiverem nenhum tipo de aditivo, nenhum, eles podem usar a alegação de sem aditivos. E só sem aditivos. Não posso falar sem conservantes, sem edulcorantes, sem emulsificantes. Eu posso falar somente sem aditivos nesses 3 produtos e só se não tiver nenhum mesmo. Por que isso é exceção? Porque, de novo, no regulamento técnico específico desses produtos, essa condição está lá estabelecida. Então, isso é permitido por legislação. Só por isso que eu posso. Então, se o meu produto não tem um regulamento técnico específico, ou ele tem um regulamento técnico específico, mas lá não está escrito nada sobre esse assunto, se ele não me autoriza a usar esse tipo de alegação, então eu não posso. E fazer uma alegação sobre um aditivo específico, como é o caso aqui sem conservantes, sem corantes artificiais, nunca é uma opção, tá? Nunca é uma opção. Quando permitido, vai ser sempre sem aditivos, no caso de não ter nenhum mesmo.
justamente para não induzir o consumidor ao erro ou ao engano. Lá no vídeo mesmo eu dou um exemplo, e é o mesmo exemplo que a Anvisa usou quando escreveu o informe técnico número 70, que o que aconteceu? Uma empresa escreveu sem corantes artificiais no rótulo, mas o produto tinha um corante sintético idêntico ao natural. E o consumidor tinha uma certa hipersensibilidade a corantes. Então o produto fez mal para ele e ele foi induzido ao erro, porque como ele leu sem corantes artificiais, ele pensou, não tem corante, não vai me fazer mal. Mas tinha e fez mal. Então a empresa se deu mal, foi processada e a Anvisa usou isso como exemplo para realmente proibir. Então o que eu sempre indico, gente, peguem o informe técnico número 70 de 2016 da Anvisa e leiam, porque é um informe técnico muito bem construído. A Anvisa fala o porquê, da onde tirou, por que induz ao engano, fala um caso e tal, e no fim proíbe o uso. Então não pode, tá? Eu vi que tava rolando aqui uma pergunta, como a gente falou, também tem essa dúvida, também tem essa dúvida. Gente, eu não tô conseguindo acompanhar o chat, de verdade, então não tô conseguindo ler. A Thay perguntou, qual é o número do informe técnico mesmo? Informe técnico número 70 de 2016 da Anvisa. Vamos ver outra pergunta aqui. Essa aqui apareceu muito também, ó. Deixa eu pegar uma que seja mais abrangente. Não era essa que eu tava procurando, mas do Léo. Todo corante sintético idêntico ao natural é artificial? Não, Léo. Todo corante sintético idêntico ao natural é sintético idêntico ao natural. Essa é uma classificação que existe. Então, existem os corantes naturais, os artificiais e também o sintético idêntico ao natural. São 3 coisas diferentes, são 3 classificações diferentes, tá? Por exemplo, o corante caramelo 1, ele é natural. Os corantes caramelo, acho que 2, 3 e 4 são sintéticos idênticos ao natural. E o corante vermelho 40, por exemplo, é artificial. Então, são 3 classificações diferentes. Pergunta da Mari Minotti. Eu acho que eu te vi lá pela comunidade também, Mari, postando seu resumo. No primeiro erro, se o produto for testado e comprovado que tem as propriedades, aí pode colocar na rotulagem? Então, por que ela falou isso? Porque um dos erros é que você não pode fazer alegações sobre o seu produto que você não possa demonstrar e nem comprovar, né? Então, assim, não é porque o meu produto tem maracujá que ele é calmante. Não, a gente sabe que o maracujá tem propriedades calmantes, mas não é porque eu coloquei maracujá ali que o meu produto é calmante, certo? Depende da quantidade, depende se o maracujá é natural ou se é um concentrado, enfim. Então, no fim, na verdade, não depende do maracujá, né? Depende das propriedades do maracujá, que são os... alcaloides, flavonoides, enfim, que tem propriedades calmantes e que o maracujá tem essas coisas lá, então a gente tem que ver, na verdade, qual é a quantidade dessas propriedades que tem no meu produto. Então, quando você consegue comprovar isso e você quer fazer esse tipo de alegação, o seu alimento se classifica de uma outra forma. Ele vai passar a ser alimentos com propriedades funcionais. Isso é uma parte muito, assim, mais complexa da rotulagem. No meu treinamento mais completo, eu tenho uma aula sobre isso. Mas é assim, primeiro, você vai ter que registrar esse produto na Anvisa. Então, não importa se é uma lasanha congelada, que não tem registro obrigatório na Anvisa. Se você quer fazer alegações funcionais sobre ela, você vai ter que registrar na Anvisa e você vai ter que comprovar
a partir de estudos, de análises, que aquele produto realmente tem alguma propriedade funcional. Então vamos supor que eu tô fazendo uma, sei lá, bananinha, passa, né, aquelas bananinhas. E aí eu quero falar que ela é calmante, porque eu coloquei maracujá. Não é simples assim. Eu vou ter que fazer um registro na Anvisa e falar, olha, eu quero dizer, quero alegar que essa bananinha aqui tem propriedades funcionais. Eu quero dizer que ela é calmante, porque eu coloquei um concentrado de maracujá e aí ela tem tanto de flavonoides. Não lembro se é flavonoide que é calmante, mas enfim. Então, não adianta só você falar, você tem que provar através de estudos que flavonoides são calmantes, você tem que provar através de análise que o seu produto realmente tem aquele tanto que... Então, vamos supor que vários estudos falam que 40 miligramas de flavonoide são comprovadamente calmantes. Então você vai ter que enviar esses estudos para a Anvisa para comprovar, olha, 40 miligramas de flavonoides são calmantes. Aí você vai ter que fazer a análise no seu produto específico para dizer que ali tem sim as 40 miligramas de flavonoides e que então, através das análises do estudo, você consegue comprovar que aquele seu produto tem propriedades calmantes. E aí a Anvisa vai ter que aprovar isso, ceder o seu registro e aí você vai poder pôr o tipo de alegação que você quer. Então não é simples assim. É por isso que você não pode sair falando que qualquer coisa é termogênica, dá energia, é calmante. Tem toda uma burocracia por trás disso. Ó, a Elvira mandou alconoides e flavonoides. Tá certo. Então é isso, tem toda uma burocracia, exige registro, estudo, comprovação. Então não é, tem maracujá aqui, é calmante. Tem ali cafeína, dá energia. Não é assim. Inclusive, essa questão de alimentos com alegações funcionais está em revisão, está em atualização na Anvisa já tem um tempo. Mas antes, eles já tinham até algumas coisas pré-aprovadas. Então, não vou me lembrar de nenhuma agora. Pra dar de exemplo aqui. Mas, tipo, se você tivesse pelo menos 50 miligramas de... Gente, esqueci o nome da fibra. Nossa, péssimo esse exemplo, que eu não lembro, né? Mas vamos supor, eles tinham algumas coisas já pré-aprovadas. Então, por exemplo, se você tivesse 50 miligramas de psyllium, e você comprovasse isso, né, que você tem 50 miligramas de psyllium, já estava pré-aprovado que você poderia falar que aquele produto auxiliava Meu Deus, gente, o que aconteceu comigo? Na função do intestino. Então tinham algumas coisas assim pré-aprovadas, por exemplo, para beta-caroteno, para uma fibra que agora esqueci o nome, tinham algumas pré-aprovadas. Então era mais fácil esse registro, porque é como se a Anvisa já entendesse que aquilo realmente tinha propriedades funcionais. Você não precisava enviar tantos estudos nem nada, você só precisava comprovar que o seu produto se encaixava ali. E aí você ia ter que registrar de toda forma, mas era mais rápido o processo. Agora eles estão revisando justamente isso para incluir algumas, mudar as expressões já pré-aprovadas. Mas, de toda forma, tem que cumprir toda essa burocracia, registro. Então, não é simples fazer alegação funcional nos produtos. E, definitivamente, gente, é muito simples. Tipo, como que eu vou falar que o meu produto tem propriedades que eu não posso comprovar? Né? Tipo assim, se a gente parar para pensar de forma racional e prática, você não pode fazer isso para nada, né? Eu não posso alegar uma coisa que o meu produto não é ou que eu não possa comprovar. Por que você tá falando que ele é se você não pode comprovar? Então é isso, não pode. E se você conseguir comprovar, tem todo um caminho que você tem que seguir para poder colocar isso no seu rótulo. Vamos ver outra. Gente, eu tô vendo aqui que estão me mandando umas perguntas do tipo, quanto eu devo cobrar por um rótulo? Eu não falo sobre isso aqui, tá? Mesmo porque, normalmente quando eu falo a mesma coisa sempre. Depende de onde você mora, depende de qual é a sua profissão, porque, por exemplo, eu sei que nutricionistas
tem meio que uma tabela para cobrar por causa do conselho. Depende se você quer cobrar barato para ter mais trabalho ou se você quer cobrar caro porque você precisa ganhar aquele dinheiro. Então, eu não vou ficar falando aqui sobre quanto cobrar em um rótulo, tá? Se você tá aqui para isso, vê no lugar errado. Aqui eu vou te falar como fazer um rótulo, o que está certo num rótulo, o que está errado num rótulo, como ser uma profissional melhor, como se atualizar, como se capacitar. Agora, quanto cobrar num rótulo, não é aqui que você vai achar. Ai, gente, eu queria achar um exemplo aqui. Essa aqui é uma pergunta que vai ser bastante também, ó. Se existe ou se eu conheço pós em rotulagem. Não, eu não conheço. Eu, inclusive, gostaria de conhecer. Mas todas as vezes que eu procurei, rotulagem era uma matéria dentro da pós, normalmente de uma pós de qualidade. E aí eu optei por não fazer porque eu trabalho especificadamente com rotulagem, então para mim estudar 1000 coisas sobre qualidade para ter uma matéria de rotulagem não era interessante. Mas eu acho que se você trabalha na qualidade, se você presta consultoria que envolve qualidade, é legal fazer uma pós em qualidade e ter rotulagem ali como uma matéria. Agora, eu, como trabalho especificadamente com rotulagem, eu fiz cursos específicos de rotulagem para me capacitar, para me atualizar, para me especializar. Então, não fiz pós. E não conheço nenhuma pós que seja específica em rotulagem. Gente, de novo, vou falar, tô vendo que vocês estão mandando muita coisa aqui no chat, eu não tô conseguindo acompanhar o chat, tá? Então, melhor mandar aqui na caixinha de perguntas. Ó, a Bianca falou, a minha aula da pós nem aprofundou tanto quanto as aulas que você passa. É mais complicado, né, gente? Porque como não é uma coisa específica de rotulagem, como é só uma matéria, tem ali um semestre para dar, tem uma aula por semana, 2 no máximo, então é muito mais corrido, com certeza, do que você fazer uma coisa específica em rotulagem. Aqui, ó, esse aqui é um bom exemplo sobre o que eu quero falar. Os salgadinhos de milho como skinnies, aliás, Viviane, tinha muito tempo que eu não ouvia alguém falar skinnies, cara. Que possui imagem de queijo e presunto. Tá errado? Gente, eu recebi muita pergunta desse tipo, porque um dos exemplos lá de induzir o consumidor ao erro, a gente usou uma bolacha recheada que tinha recheio de morango, e aí tinha uma foto bem grande de um morango na frente, mas a hora que você vai ver a lista de ingredientes, não tem morango, só tem aroma. Então isso acontece muito, por exemplo, o salgadinho de milho que tem imagem de queijo e presunto na frente, o salgadinho de trigo que tem imagem de bacon na frente. Aí eu recebi um biscoito que tinha imagem de coco na frente, não tinha nada de coco. Então, o que acontece, gente? Isso não é que é uma coisa proibida como a questão do sem conservantes, sem corantes, que é a mesma coisa, é induzir o consumidor ao erro, certo? Os dois estão cometendo o mesmo erro, induzindo o consumidor ao erro ou ao engano. Porque fala sem conservantes, isso pode confundir, enfim, ter outros aditivos, isso é proibido, de novo, pelo Informe Técnico 70 de 2016 da Anvisa. Essa questão, esse também foi outro exemplo aqui, ó, que a Fabrícia mandou, o iogurte de mel que não tem mel. Então, isso não é que é proibido, gente, não tem nenhuma legislação, nenhum informe técnico que diz, olha, se você não tem o ingrediente de fato lá dentro, não use a imagem dele. Não é assim. Mas o que acontece? Você concorda que, como consumidor em si, se você vê um iogurte que está escrito iogurte sabor mel e aí tem a foto de um leite e de um mel, você espera que tenha mel lá dentro? Certo? Então, assim, gente, o que é proibido? Induzir o consumidor ao erro. Isso, você está correndo um grande risco de induzir o consumidor ao erro. Esse que é o problema. Então, assim, a gente não pode se apegar muito a isso aqui está escrito na legislação, isso aqui está escrito na legislação, isso aqui não está escrito na legislação. A gente tem que pensar em como funciona, porque, assim,
Se um consumidor se sentir enganado com isso, ele sempre vai ter razão. Ele sempre vai ter razão. Gente, tá rolando uma gritaria. Eita! Ignorem. Então, assim, se o consumidor se sentir induzido ao erro ou ao engano, ele sempre vai ter razão, porque ele tem o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, assim, é mais uma questão de se prevenir, é mais uma questão de não dar essa chance pro azar, entendeu? Você não vai encontrar em nenhum lugar que tá escrito, pelo menos eu nunca vi, que é proibido colocar a imagem do mel quando não tem mel, se tiver só aroma. Gente do céu. Eu não sei o que tá acontecendo, gente, mas os meus vizinhos estão um tanto revoltados, né? Então, voltando como a Renata disse aqui, o ideal é que não tenha a imagem se você não tem o produto. Mas também nada te diz que é proibido, mesmo porque se a sua rotulagem estiver certa, se você usar o aroma e rotular certinho, escrever no painel principal que tem aromatizantes, que é aromatizado artificialmente ou que contém aroma natural, e depois escrever sabor, tipo sabor mel, iogurte sabor mel, ele tá rotulando corretamente, entendeu? Mas ele tá dando ali eu imaginei, né, gente, que fosse o presidente. Aí depois vem os a favor, batendo panela também, Enfim, vamos concentrar aqui, rotulagem, deixa o Bolsonaro pra lá. Então é isso, sobre as imagens, tá? Eu recebi bastante, então não é que é totalmente proibido, mas é que a gente tem que ter um pouco dessa sensibilidade, a gente tem que ter um pouco desse discernimento e saber que, querendo ou não, a gente tá correndo um risco, porque a qualquer momento um consumidor pode se sentir enganado. Vamos ver o que mais. Então, é isso que eu tava procurando aqui como exemplo pra falar. Tem outra coisa também, ó. Deixa eu ver se essa aqui é... A Nutri Valéria. Se o produto designa sem adição de açúcares, quais ingredientes não devem conter na lista para que essa alegação... não era exatamente sobre isso. Deixa eu procurar outro. Porque isso é INC, não é muito o tema do que a gente tá falando, né? Mas envolve INC. O que eu quero dizer que é daquele exemplo do sem açúcar e sem adição de açúcar. Oh, Jesus. O pessoal não respeita uma pessoa que tá aqui trabalhando, fazendo uma live, tentando passar conteúdo pra vocês. Agora a galera a favor, batendo panela, fazendo buzina. Quero falar sobre isso aqui, ó, porque a Isabela mora em São Paulo, gente. Aqui tudo acontece, gente. Vai ter contra, vai ter a favor, vai ter o pessoal que tem criança batendo panela, não sabe nem o que tá acontecendo. Que tudo acontece aqui. Corona tá aqui. É São Paulo, né, gente? Isabela, ela mandou 1000 mensagens aqui perguntando sobre vegano, que não é a questão aqui que a gente tá tratando, né? Mas, o que acontece com o vegano? Ele entra nessa questão de induzir o consumidor ao erro também, tá? Por quê? O que é vegano? Nós não tem nenhuma legislação que deve... Inclusive, a Isabela, aqui no feed, se você rolar um pouquinho ele, tem um vídeo bem completo sobre alegações de vegano, então eu sugiro que você assista, tá? Porque ele tá bem completinho mesmo. Mas vegano não tem legislação. Então, assim, não tem uma definição legal, assim, uma definição da Anvisa ou do MAPA, né? Sobre o que é um produto vegano. Então, assim, igual você falou aqui, produto vegano, aí tá escrito que contém lactose, e aí? É isso que eu te pergunto, e aí? Ele deixa de ser vegano? Ele não deixa de ser vegano? O que é vegano? O que é vegetariano? O que é plant-based? O que é animal-free? Porque, por exemplo, vamos dizer então que não tivesse escrito produto vegano, tivesse escrito plant-based. Aí ia tá lá, tipo, eu tenho... Porque, pra mim, tá, Aline, pessoalmente, o que é plant-based? Baseado em plantas. Então, assim, eu
espero daquele produto que a grande parte dele venha de vegetais. Mas qual o problema de ter uma lactose? Porque de repente é um cheeseburger vegano, plant-based, e aí o hambúrguer em si, o hambúrguer, que não pode chamar de hambúrguer, é de ervilha, de arroz, de soja, mas ele tem um queijo. E aí, é plant-based, não é? Então essa é uma questão de induzir o consumidor ao erro também, que a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente porque não tem uma definição. Então vegano pra mim pode ser uma coisa, vegano pra você pode ser outra, vegano pra Michelle pode ser outra. Animal free pra mim pode ser uma coisa, pra você outra, pra Brendinha outra. E cai na questão do consumidor de induzir o consumidor ao erro também. Eu vi que você mandou uma outra pergunta aqui sobre isso também, ó. Que é de produto vegano manipulado no mesmo lugar que os produtos com leite, no caso de contaminação cruzada. Cai na mesma coisa, e aí, pode ser vegano, não pode ser vegano? A gente não tem uma legislação que defina isso. Então, pra mim, talvez possa não fazer diferença. Ah, é vegano, mas pode conter leite porque é contaminação cruzada. Primeiro, eu sei o que é contaminação cruzada, então eu vou entender que aquela fábrica não é uma fábrica que segue uma linha de pensamento vegana, eles processam ali coisas de derivados de animais, mas naquele produto específico aconteceu só uma contaminação cruzada. Então, pra mim, pode estar tudo bem. Pra você, pode ser muito errado isso e você se sentir enganado. E aí, quem tem razão? É a mesma coisa que acontece também, gente, com gourmet. Então, o que é gourmet pra mim? O que é gourmet pra você? O que é gourmet pra indústria? Por que ela tá chamando aquele produto de gourmet? Então, tudo isso cai em induzir o consumidor ao erro. E qual é o posicionamento da Anvisa hoje? E eu sei disso porque eu mandei questionamentos para eles. Inclusive, sobre gourmet também tem vídeo aqui no feed, procurem. Eles falam, pode usar desde que não induz o consumidor ao erro. Né? Porque induzir o consumidor ao erro é errado. Então, e aí, você vai escolher usar? Você vai escolher não usar? É um risco. É exatamente a mesma coisa que acontece quando a gente põe a imagem de um morango na frente de uma bolacha que não tem morango. É a mesma coisa que acontece quando a gente coloca a imagem de um presunto num salgadinho que não tem presunto. Então, você está assumindo o risco. Um consumidor pode se sentir enganado, ele pode se sentir induzido ao erro. Então, tem essa. Espero que tenha ficado claro. Olha essa aqui demais. A Iranilde da Conceição falou: errei muito dizendo que tava tomando café sem açúcar, mas era com leite. Maravilhosa, você estava tomando café sem adição de açúcares. Eu vou aproveitar essa deixa aqui, porque eu não achei a mensagem que eu tava procurando pra exemplificar isso. Mas, gente, assim, primeiro, não é errado dizer sem açúcar e nem sem adição de açúcares. Lembrando, galera, que, tipo assim, açúcares sempre no plural, tá? Porque como a gente não pode fazer alegações específicas, então eu não posso dizer assim, sem adição de sacarose, sem glicose, sem frutose, eu não posso. Eu sempre tenho que usar açúcar no geral. Então a gente sempre vai usar açúcares, tá? Sempre no plural. Então começa por aí. Segundo, essas alegações de sem açúcares e sem adição de açúcares, elas são permitidas, elas são informações nutricionais complementares. Isso está previsto lá na RDC 54 da Anvisa. Então, é permitido. O que acontece? Para a gente dizer sem açúcares, não pode ter nada de açúcar. Então, o que eu posso chamar de sem açúcar? Um peixe, um alface, coisas que não tenham açúcar naturalmente, coisas que não tenham nenhum ingrediente que tenha açúcar naturalmente, coisas que não tenham açúcares adicionados, que não tenham nenhum ingrediente com açúcares adicionados. Então, assim, eu posso chamar de sem açúcares uma sardinha enlatada, que não tem nada, tem só sardinha e óleo. Então, não tem nada que tenha açúcar ali. Ok. Eu não posso chamar de sem açúcares um doce de leite.
Porque por mais que eu não tenha adicionado açúcar ali, ele tem leite. E leite tem lactose, que é um açúcar. Então não posso dizer que é sem açúcares, entendeu? Mas eu posso sim dizer que é sem adição de açúcares. Porque para falar sem a adição de açúcares, eu posso ter açúcar naturalmente, que é o caso do leite. Então o que eu não posso ter? Açúcar adicionado, óbvio. Eu não posso ter ingredientes que tenham açúcares adicionados. Então, às vezes, tipo no meu bolo, eu não adicionei açúcar. Açúcar não foi um ingrediente do meu bolo. Mas eu adicionei, por exemplo, um achocolatado em pó. Ou então gotas de chocolate. E isso tem açúcar. Então, nesse caso, eu não poderia chamar de sem adição de açúcares. Eu também não posso chamar de sem adição de açúcares quando eu adiciono propositalmente um alimento que tem açúcar naturalmente e eu tô colocando ele ali para adoçar, que é o que acontece quando a gente adoça coisas com mel. Mel, hoje em dia, não é considerado um açúcar, porque açúcares, por legislação, são só os mono e disacarídeos. Então, frutose, galactose, lactose, sacarose, frutose, enfim, isso tudo são açúcares. Mel não é isso, mas mel é 75% de glicose e frutose. Então, ele tem açúcar naturalmente. Então, se eu adicionar mel, aí eu não posso falar que é sem adição de açúcares. Entendeu? Mas isso, gente, é uma questão de INC. É uma questão de informação nutricional complementar. Isso tudo está previsto nessa legislação. Entendeu? Então, o erro é você usar a INC de forma errada. É a mesma coisa que acontece com o exemplo do sem colesterol. Então, não é que eu não posso dizer que um óleo vegetal é sem colesterol. É que eu não posso dizer só isso. Eu tenho que falar sem colesterol, como todo óleo vegetal. Porque é aí que eu não vou induzir meu consumidor ao erro. Entenderam? Porque se eu vender lá um azeite de oliva e escrever sem colesterol, parece que só o meu não tem. Que todos os outros têm colesterol, só o meu não. Então, a partir do momento que eu escrevo sem colesterol, como todo óleo vegetal, eu deixo muito claro que o meu não tem, mas que nenhum outro tem também. E isso é permitido. É a mesma coisa quando vocês verem em latinha de atum, que tá escrito fonte de rico em proteína e fonte de ômega 3. Aí depois tá escrito como todo atum enlatado. Porque isso é uma propriedade intrínseca do atum. Atum naturalmente tem proteína e tem ômega 3. Então eu posso fazer essas alegações desde que eu escreva como todo atum enlatado, como todo óleo vegetal. Então essa é a diferença. Eu não posso destacar elementos intrínsecos, mas no caso de INC, então aqui, gente, é onde a gente vê como as legislações elas trabalham em conjunto. Então, se eu só souber, porque tudo isso foi outra pergunta que apareceu aqui. Aline, de qual legislação você está falando? Todas as informações que eu dei no primeiro vídeo são da RDC 259, gente, que é tipo assim, a legislação geral que todo mundo tem que conhecer. Você quer começar a entender de rotulagem, você quer começar a trabalhar com rotulagem, RDC 259 da Anvisa, tá? É a primeira, é a básica. Então, só que se eu souber só ela, entendeu? Que eu não vou conseguir fazer um rótulo direitinho e tal. Porque, agora eu tô falando de coisas que combinam duas legislações. Então, eu tô combinando a RDC 259 com a RDC 54, que fala de informação nutricional complementar. Então, sim, eu posso falar que os alimentos são fonte de proteína, rico em fibras, fonte de ômega 3, sem calorias, sem colesterol, sem gorduras trans. Eu posso fazer isso, desde que eu siga todos os critérios determinados lá na RDC 54 e que, se for uma coisa intrínseca do meu produto, que eu deixe isso claro. Inclusive, na própria RDC 54, isso é repetido. Então, assim, se eu tiver um mix de frutas secas, por exemplo, e eu quiser dizer que ele é sem adição de açúcares, eu posso, desde que não tenha nenhum açúcar adicionado, óbvio, que seja só fruta. Mas frutas naturalmente têm açúcar, né? Frutas naturalmente têm frutose. Então eu preciso escrever, contém açúcares próprios dos ingredientes.
Isso está definido em legislação, lá na RDC 54 isso está definido. Então a gente precisa ter esse discernimento, gente. A gente precisa aprender a trabalhar com as legislações em conjunto, tá? Que esse foi um exemplo aqui onde eu preciso saber tanto da 259 quanto da 54. Lembrando, gente, sempre no plural, tá? Sempre açúcares, não vai ser nunca açúcar. Tá travando muito, Adriana? Aqui tá normal. Tá travando muito pra vocês? Deu uma travadinha porque meu celular tá com pouca bateria, apareceu o avisinho aqui, mas a internet tá por um milagre, tá de boa. Ah, aqui ó, a Rosilei tá perguntando sobre a descrição de caseiro no rótulo. E tem uma outra pergunta aqui também que fala sobre geleia artesanal. Deixa eu achar que eu vi ela por aqui. Tem muita pergunta, gente, assim, você usa algum programa para fazer rotulagem? Você usa algum programa para calcular a tabela nutricional? Você usa algum programa para isso? Você usa algum programa para aquilo? Não, gente, eu não uso nenhum programa para nada. Primeiro, para fazer rotulagem não tem programa, tá? Precisa entender que rotulagem é muito além de tabela nutricional, gente, mas muito além, tá? Então não tem um programa para fazer rotulagem para você. Agora, para calcular a tabela nutricional, tem programas, tem softwares, tem sites, tem whatever, um monte de coisa. Eu não uso nada. Por quê? Porque eu nunca achei nenhum que eu confiasse. Só por isso. Se você tem um que você confia, que te ajuda, beleza, usa. Eu, Aline, não uso nenhum. Inclusive, eu tô pra testar um que até uma aluna minha do Vida de Rotulagem mandou, eu preciso testar. Eu assisti um vídeo por cima explicando como funcionava, achei super interessante, mas eu não tive tempo de testar ainda. Então, por hora, não gosto de nenhum, não uso nenhum. Vou testar o dela, se for bom eu dou essa dica aqui. Mas não uso nada e não conheço nenhum programa, gente, que faça rotulagem em geral. Tem programa para calcular a tabela nutricional, para fazer rotulagem não. O que eu tenho um checklist que eu mesma fiz e que inclusive eu disponibilizo para os alunos do Vida de Rotulagem, não da semana da rotulagem, do Vida de Rotulagem, eu disponibilizo esse checklist. E ele me ajuda muito, porque então eu desenvolvo o rótulo, inclusive no vídeo de amanhã vocês vão ver como eu desenvolvo o rótulo. E aí depois eu vou nesse meu checklist para conferir se eu coloquei todas as informações, se eu conferi todas as informações, se elas estão corretas. Então no checklist eu tenho sim. Agora programas que façam isso por mim, não, eu que faço tudo. Inclusive o cálculo de tabela nutricional, eu faço na mão mesmo. Tem essa pergunta aqui, ó, da Thaís Mioto. Ela perguntou: alimentos compostos, quando usar parênteses? Tem um vídeo aqui super recente que chama Ingredientes Compostos, onde tá extremamente explicadinho isso, tá, Thaís? Então procura esse vídeo aqui, tá muito explicado. É um vídeo curto, ele é bem direto, vai bem no assunto e eu falo sobre como a gente precisa pensar e o que a gente precisa avaliar para declarar os ingredientes compostos na lista de ingredientes, tá? Então é um vídeo bem recente aqui, é dos mais novos, sobre ingredientes compostos. Dá uma olhadinha lá que eu acho que vai responder todas as suas dúvidas. Ô, gente, vocês ficam me mandando solicitação pra participar aqui da live, uma hora eu vou pegar vocês de surpresa e vou botar um de vocês aqui e vou falar pra responder uma pergunta. Eu quero ver se vocês estão preparados. Já pensou? O que vocês acham disso? Vocês querem participar de uma live comigo? Eu vou chamar aqui, vai ter que responder, hein? Quero só ver. Pergunta da Gabi Feitosa. Hoje terá aulas 20? Não, hoje terá essa live maravilhosa respondendo perguntas de vocês às 20. Que inclusive já tem 50 minutos, gente, já vai terminar. Tem mais 10 minutos de live. Mas hoje não tem aula não, Gabi, só amanhã. Amanhã tem também de novo às 20. Outra coisa, gente, vocês que estavam desesperados na comunidade, no meu WhatsApp, aqui no direct. Eu não recebi o link, eu não recebi o link, eu não recebi o link. Gente, calma, calma. Das outras vezes a gente sempre mandava o link 10 minutos antes, 15 minutos antes. Aí a aula era às 8, eu mandava o link tipo 15 para as 8. Todo mundo, não tá entrando, tá acessando. Sim, é às 8. Aí hoje dessa vez a gente deixou pra mandar às 8. Aí todo mundo, cadê o link, cadê o link, cadê o link? Vocês têm que decidir o que vocês querem, gente, qual é o link antes, qual é o link na hora. Mas, gente, calma, ninguém vai ficar sem link. É do meu interesse que vocês assistam também. Eu quero que vocês aprendam, vocês estão lá pra isso. Mas calma, fiquem tranquilos quanto ao link, tá? Ele vai chegar. Na hora do vídeo ele vai chegar. Fiquem tranquilos.
Fico feliz que vocês estejam ansiosos e animados. Eu quero ver logo, cadê o meu link? Cadê o meu link? Mas calma, vou mandar o link na hora. A hora que o vídeo estiver disponível, o link vai aparecer. Ó, a Ariadne perguntou: quais cursos você fez? Tem instituições de ensino para indicar? Procurei e não encontrei. Fiz vários, mas põe vários nesse. Eu vi um curso de rotulagem, eu tava fazendo. Gente, assim, você aprende. Fiz muito bons, fiz daqueles que eu não recomendo. Qual que eu recomendo que você faça? Chama Vida de Rotulagem, é excelente. Quem dá é uma menina chamada Aline Assis, ela é engenheira de alimentos. Eu tenho um curso de rotulagem, Vida de Rotulagem, a gente separa em turmas, abre em turmas de tempos em tempos. Ele é 100% online, então a hora que você entra, o conteúdo já tá todo lá, e aí a gente tem lives exclusivas, a gente tem uma comunidade no Facebook e tal, é maravilhoso. Eu peguei tudo que eu senti falta quando eu tava estudando e coloquei no Vida de Rotulagem, então ó. E toda vez que vem uma sugestão nova de aluno falando, olha, senti falta disso, queria que tivesse aquilo, eu coloco, eu vou aprimorando ele. É muito bom. Tem alguma aluna do Vida de Rotulagem aí? Se identifiquem, falem que é bom. Ana, já vi a Ana aqui rindo. Pode falar que é bom, Ana. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Ó, a Giliane mandou: ômega 6 não é inerente a todas as gorduras vegetais? Deveria acrescentar no rótulo rico em ômega 6 como qualquer gordura vegetal? Exatamente, é isso que eu tava falando. Essa questão do rico em ômega 6 também é uma informação nutricional complementar. E lá vai ter sempre, tipo, toda vez que for inerente, você vai precisar falar como todo alimento similar, como toda gordura vegetal, ou então a própria RDC 54 vai te dar uma frasezinha pra pôr. Então, é isso mesmo, você entendeu direitinho. A Liliane tá aí também é aluna do Vida de Rotulagem. Pergunta que eu recebo muito também. Também da Giliane. Onde constar quantidade de lactose em 100 gramas do produto? Na análise laboratorial desse produto. Gente, não tem. A TACO e a tabela do IBGE, que são as fontes que eu confio, não traz essa informação de lactose. Então, ou eu pego da ficha técnica do produto, da própria tabela nutricional do produto, se tiver, se não tiver, só análise mesmo. É a mesma coisa para gorduras trans. Ou você acha no produto, na ficha técnica do produto, ou só análise laboratorial. Não tem tabela que dê essa informação. Não que eu conheça. Não confiável, pelo menos. Então, ó, a Gabs Nogueira mandou: ajuda a reduzir o colesterol como toda aveia, está correto? Então, ajudar a reduzir o colesterol é uma alegação funcional, não é uma informação nutricional complementar. Então, não pode sair escrevendo isso, não. O que você pode escrever? 0 colesterol, como toda aveia. Isso é uma informação nutricional complementar. Agora, ajuda a reduzir o colesterol como toda aveia é uma alegação funcional. Vocês conseguem perceber essa diferença? Uma coisa, eu tô falando de uma propriedade do produto. Ele não tem colesterol. O produto não tem colesterol. Agora, ajudar a reduzir o colesterol é uma propriedade funcional, é uma função daquele alimento. Então, como se a aveia reduzisse o colesterol e não a aveia não tem colesterol. Entenderam essa diferença? Então, precisa saber disso. Uma coisa é uma alegação funcional, envolve tudo aquilo que eu falei no começo. Registro, comprovação, estudo. Agora, sem colesterol é uma informação nutricional complementar. É só você olhar lá na RDC 54, ver se seu produto cumpre os critérios que ela define para usar essa alegação de sem colesterol. E aí, se nenhuma aveia tiver colesterol, você escreve como toda aveia. Aí sim. Tem que perceber essas diferenças sutis também. Que mais? Gente, 4 minutos de live. Aqui, ó. Fala um pouquinho de produtos artesanais que possuem a informação produto artesanal, quando pode. Que foi a mesma coisa que me perguntaram do caseiro, né? Então, gente, isso cai em induzir o consumidor ao erro.
Eu não sei se nessa semana da rotulagem teve esse exemplo, mas aconteceu com aquele suco de laranja caseiro, lembra? Que fez maior sucesso, foi um dos primeiros a vir com gominho, a embalagem dele era toda xadrezinha de laranja e era suco de laranja caseiro. De uma puta multinacional. Será que foi feito em casa mesmo, aquele suco de laranja? Então será que você pode chamar de caseiro? Fica essa dúvida. É a mesma coisa com artesanal. Então, o que é artesanal? Será que é artesanal? Fica essa dúvida. As novas legislações já estão fazendo referências a isso. Então, por exemplo, no RTIQ, no Regulamento Técnico de Água de Coco, eles falam sobre esse uso do artesanal e do caseiro. É que eu não vou lembrar direito agora qual que pode, qual que não pode, ou se nenhum dos dois pode, mas eu sei que eles falam sobre isso. Tem post aqui também sobre Regulamento Técnico de Água de Coco. Mas, então, parte do princípio de que não pode, tá? Parte desse princípio. Aline, mas tem. Sim, então algumas pessoas correm risco, gente. É igual colocar gourmet, igual colocar vegana, é igual colocar... Qual que foi outro exemplo que eu dei, gente? Travou aqui. Foi o meu celular mesmo. Calma, foi aqui que travou. Então, cai na mesma. Tipo, de preferência não use... Mas se você usar, tenha certeza de que é artesanal e de que é caseiro. Tipo assim, só use caseiro se você fizer na sua casa. Só use artesanal se você usar formas artesanais de fazer. Mas de preferência não usem, tá? Gente, eu vou fazer o seguinte. Tá faltando 1 minuto pra terminar aqui a live. Como tem bastante gente aqui, vocês estão animados, estão mandando pergunta ainda, eu vou encerrar essa e vou abrir outra live, beleza? Vocês voltam aqui, aí a gente continua conversando mais um tempo. Ok? Então, vou encerrar essa e aí a gente volta em outra. Já vou abrir outra, tá? Beijo! Oi, gente! Vamos pôr um filtro aqui que ninguém merece. Não sou obrigada. Pronto, bora lá. Vamos voltar, então? Isso, vamos voltar. Já tem gente voltando. É isso aí, galera. Então bora lá, porque o Instagram cortou a gente, já começou ali a contagem regressiva, já tava me dando só mais 1 minuto pra estar aqui com vocês, mas nosso papo tá bom, então vamos continuar, né? Então vou responder mais algumas perguntas de vocês. Lembrando, gente, que de verdade eu não tô conseguindo acompanhar o chat, tá? Então assim, peguei pequenas coisas aqui, mas eu tô olhando aqui mesmo nas caixinhas. Aqui, ó. A Maíra tinha falado, então, o correto é sem adição de açúcar ou sem adição de açúcares, que ela ficou confusa. Então, o correto, quando, óbvio, for permitido fazer essa alegação, quando a gente olhar lá na RDC 54 de informação nutricional complementar e o nosso produto se encaixar nessa alegação, aí a gente pode falar sem adição de açúcares. Sempre no plural, porque como a gente não pode fazer distinção entre os açúcares, eu não posso falar sem adição de sacarose, sem adição de glicose, eu tenho que falar sempre no geral, então açúcares, sempre no plural. A Jéssica falou que perguntou sobre a nova consulta pública que pede a abertura de açúcares nas informações nutricionais. Como proceder frente a isso? Jéssica, então, vai ter que pôr na tabela nutricional. Não tem como proceder. Vai ser tipo um item obrigatório da tabela nutricional agora, se realmente for aprovado. Então, do mesmo jeito que hoje a gente é obrigado a declarar valor energético, carboidrato, proteína, gorduras totais, transaturadas, fibra alimentar e sódio, vai ser obrigatório declarar açúcares totais e açúcares adicionados. É um item a mais da tabela nutricional que vai entrar. Não tem como proceder, você vai ter que fazer. Não é opcional, vai ser obrigatório agora. A Adriana tá falando que não recebeu o link e nem conseguiu acessar a comunidade. Adriana, o link deve ter ido pro seu spam ou lixo. E a comunidade não tem nenhuma solicitação, pelo menos até a hora que eu entrei aqui na live, não tinha nenhuma solicitação pendente. Então, se você mandou a solicitação, você tá na comunidade.
E aí, inclusive, lá na comunidade tem o link. Você consegue encontrar o link lá. A Lurdinha falou que foi fazer tabela nutricional de uma polpa de goiaba e não tem no Ataco. E Tacanduva? Onde eu consigo olhar? Tem tabela do IBGE, que é boa. Senão você vai ter que pegar a informação da goiaba e aí ver quanto de goiaba tem na sua polpa, qual foi o rendimento e fazer esse cálculo maior. A Dani Abraão falou, quando tem maltodextrina no produto, posso dizer que o produto é sem açúcar? Vejo sempre assim. Maltodestrina ainda não é considerado açúcar, tá? Então, assim, produtos com maltodestrina podem sim ser chamados de sem adição de açúcares ou sem açúcar, se for o caso. Agora tem que ver se é sem adição de açúcares ou sem açúcar. Mas se essa nova proposta de rotulagem nutricional entrar malto, vai começar a ser considerado açúcar, sim. A Lui Brito Nutri mandou: oi, mandei a solicitação pra comunidade agora. Pode me aceitar? Posso, assim que eu sair da live eu te aceito. Agora vai ficar um pouco difícil. Ó, a Carla Bevilacqui falou sobre a RTC 26. Quando devo usar contém e quando devo usar pode conter, no caso de sorvete. No caso de sorvete de qualquer outro alimento, você usa contém quando é adição intencional e pode conter quando é contaminação cruzada. Essa vai ser a nossa terceira aula da semana da rotulagem. Posso colocar rico em fibras no rótulo de granola? Perguntou a Drica. Pode, desde que sua granola seja rica em fibras. Você tem que ver lá na RDC 54 se ela se encaixa. Se ela se encaixar, pode. Aqui a mesma pergunta sobre ingrediente composto também, ó. Embutidos acima de 25% no produto precisa abrir lista de ingredientes, exemplo, apresuntado. Todo produto padronizado que faça parte em... Calma. Todo produto padronizado que faça... Gente, eu não tô conseguindo elaborar a frase, meu Deus. Foi o panelaço que me desconcertou. Todo produto padronizado que faça parte em quantidade maior do que 25% da composição do produto precisa abrir lista de ingredientes, sim. E se não for padronizado, lista sempre. Eita, virei aqui a câmera. A Erika falou... Ela falou, após uma mudança de formulação, o produtor também tem que provar que tá mais cremoso, por exemplo? Aí em outra caixinha ela mandou, ou essa alegação nem existe. É uma alegação complicada, vai cair lá no induzir o consumidor ao erro e tal, mas se você quiser assumir o risco, pode. Agora, mais cremoso em relação a quê? Isso que é o negócio. Mais cremoso que a versão anterior? Mais cremoso que o concorrente? É importante dizer mais cremoso em relação a quê? E com certeza tem que comprovar. Gente, tudo que tá escrito no rótulo você precisa comprovar. Tudo que você diz que tem, tudo que você diz que não tem, precisa ser comprovado, tá? Você não pode sair escrevendo coisas no rótulo assim, eu acho que tá mais cremoso. Na minha opinião, tá mais cremoso. Então, sim, você precisa comprovar. E nesse caso, dizer mais cremoso em relação a quê? Porque você tá fazendo uma comparação. Você tá dizendo mais cremoso, então tem que ser... Você não tá falando cremoso. Se você estivesse falando cremoso, você estaria falando do seu produto. Este é um produto cremoso. Agora, mais cremoso, você tá comparando com alguma coisa. Então, escreva mais cremoso em relação a quê? A Giliane escreveu, Margarina, cuide do seu coração, pode isso? Giliane claramente não assistiu um vídeo. Eu usei isso de exemplo, não pode. Não pode. Inclusive, você pode reparar que essa margarina que fazia as alegações do coração não faz mais, né? A Thay tá falando, todo produto tem que ter se contém ou não contém glúten. Exatamente. Gente, deixa eu tomar uma água, senão eu vou desidratar.
É isso, Thay. O glúten é um pouquinho diferente, porque apesar de ser inerente aos produtos, então, tipo assim, água não é um bom exemplo. Suco de laranja não contém glúten. Isso é inerente, né? Nenhum suco de laranja contém glúten. A não ser quando ele tem gominho de amido. Vamos partir do princípio que não tem. Nenhum suco de laranja contém glúten. Mas mesmo assim eu preciso falar que não contém glúten. Assim como farinha de trigo sempre contém glúten. Mas eu preciso falar que contém glúten. Porque isso não é uma informação aleatória que eu tô dando, que é inerente do produto. Eu tô seguindo a Lei 10.674, que me diz que todo produto precisa dizer se tem ou não glúten. Então eu tô seguindo outra legislação quando eu faço isso. Ó, a Thay mandou aqui. E colocar propriedades próprias do alimento também é errado? Não sei de qual propriedades você está falando. Me dê exemplos. A Cá Teodoro perguntou: como funciona a declaração de vitaminas? Faço cálculos de fonte e rico de acordo com o IDR? Sim, para você falar se é fonte ou rico, você também tem que seguir a RDC 54, que é de Informação Nutricional Complementar. Então lá vai estar definido quais critérios você precisa seguir para dizer se é fonte ou rico em vitaminas. Se eu não me engano agora, para ser fonte tem que ter pelo menos 15% do IDR por porção e para ser rico tem que ter 30% do IDR por porção. Mas tem que olhar lá no 54. As aulas da semana da rotulagem vão ficar gravadas? As aulas ficam disponíveis naquele link. Então, tipo, saiu a de ontem, né? Beleza. Hoje não tem aula nova, só essa live maravilhosa que eu estou fazendo aqui com vocês, respondendo dúvidas. Amanhã tem aula de novo e amanhã tem live aqui meio-dia. Então, estejam aqui comigo. E amanhã tem aula nova às 8 horas. Aí, quinta-feira, temos live aqui de novo, às 8 da noite, para responder perguntas sobre a aula 2. E na sexta-feira, às 7 da noite, tem a aula 3. Todas essas aulas você pode assistir pelo mesmo link, por aquele link que vocês já têm. Vocês podem assistir quantas vezes quiserem, até o domingo, dia 5. Então, até domingo, dia 5, se você quiser assistir 200 vezes a cada aula, pode assistir. Depois de domingo não vai estar mais em lugar nenhum. Aline, eu não consegui assistir essa semana. Perdeu. Teve até domingo pra fazer. Então, entregar as atividades até domingo e assistir os vídeos até domingo. Depois de domingo não tem mais chance. Não vai ficar gravado em lugar nenhum. O duro é que não tá mais marcado aqui quais eu já respondi, porque é uma live nova. Então essa aqui eu já respondi, mas vou reforçar, porque aparece realmente muito. A Marielle me perguntou, os cálculos da tabela nutricional são feitos com programa? Podem ser. Existem vários programas, sites, softwares. Eu não uso, como eu disse. Eu faço na mão mesmo, porque não achei nenhum programa que eu confiasse ainda pra fazer de olhos fechados. Então, qual é a melhor opção de todas? Análise laboratorial. Gente, vai ser a mais certeira, vai ser a mais correta. E só com análise laboratorial você pode contradizer a Anvisa se ela dizer que sua tabela nutricional está errada. Mas existem programas para isso. Se você quiser usar, pode usar. Lembrando, gente, que tabela nutricional não é rotulagem, tá? Tabela nutricional é parte da rotulagem. Pequena parte, inclusive, porque tem muita coisa além. Mas eu não uso. Até falei que tem um aí que eu preciso testar, que me indicaram, mas não consegui testar ainda. Se for bom, eu conto aqui pra vocês. A Bel perguntou: as empresas são penalizadas por esses 4 erros? É muito comum ver nos mercados produtos com erros. Então, e também tem a pergunta aqui sobre a fiscalização. Vou aproveitar para falar sobre isso. Sim, as empresas são penalizadas. Pode ser desde uma simples advertência até fechar a empresa. Então, porque tem a lei, gente,
não vou lembrar agora, mas toda a legislação fala sobre essa lei, que é de infrações sanitárias, e tem lá todas as penalidades. Então, uma advertência, multa, recolher produto do mercado, não poder mais produzir esse produto até fechar a indústria, perder registro, enfim. Mas sim, é muito comum, porque aí tem outras perguntas aqui que falam, a fiscalização é falha, não sei o que, não sei o que. Gente, pensa o tanto de produto que a gente tem no mercado. Agora pensa o tanto de fiscal que a Anvisa tem, né? E pensa na qualidade desses fiscais também. Então, a fiscalização é complicada mesmo, gente. Mas assim, ela acontece. Como que ela acontece mais? Denúncia. Então, assim, denúncia de concorrente, denúncia de consumidor, normalmente é o que faz as empresas serem penalizadas. Porque, assim, eu tô aqui produzindo o meu macarrão. Aí eu tô fazendo minha rotulagem certinha. Aí vai lá, o meu concorrente escreve sem conservante, sem aditivo, sem artesanal, fresco, com leite direto da teta da vaca, com ovos de galinhas dos Alpes suíços e não sei o que, não sei o que. Aí eu falo, cara, você não pode escrever tudo isso. Mando a fotinho do seu rótulo lá pra Anvisa e falo, a empresa tal, tá usando tal alegação que tá errado de acordo com a lei tal. Pronto, a Anvisa vai ser obrigada, porque quando a gente faz denúncia, eles são obrigados a fiscalizar. Eles vão bater lá, vão ver que tá tudo errado, você vai ser multado, vai ter que gastar pra fazer outra embalagem, enfim. Então, acontece muito, tá? Assim, muito. Inclusive, tem um caso que foi quando eu descobri que a gente não pode falar sem glúten, a gente só pode falar não contém glúten, que é o que tá previsto em legislação. De uma marca aí super grande que foi autuada pela Anvisa porque tava escrito sem glúten em uma tapioca. E aí eles falaram, mas todo mundo usa sem glúten. Aí a Anvisa falou, mas a gente pegou o seu. Então, estamos te notificando. Se você quiser denunciar os outros concorrentes que estão usando também, denuncie. A gente vai lá e vai ver se é verdade. Mas no caso, a denúncia foi pra sua mesmo. Então é a sua que a gente tá multando e te obrigando a mudar e jogar fora todas as embalagens que você tem que mudar agora. E aí? Essa marca pegou e denunciou todos os concorrentes. Aí todo mundo foi multado, olha só que coisa, né? Então, assim, a gente fica, a fiscalização é falha, a fiscalização é falha, mas a gente não sabe quem tá de olho, né? E aí, se um consumidor te denunciar ainda, é pior, porque você vai pagar indenização pro consumidor e multa pra Anvisa. Então, por isso que tem que ficar de olho, gente, por isso que não dá para... E outra, a Anvisa te dá prazo pra arrumar, tá? Então, assim, você tá cometendo um erro que você nem sabe que você tá cometendo, na hora de arrumar, você não vai saber arrumar, e aí... você vai ficar enlouquecido com o prazo que a Anvisa te deu lá pra tá tudo certo no mercado. Então, por isso. Eu recebo também muita pergunta, gente, sobre assim, como que o profissional em si pode ser responsabilizado? Vai muito da empresa, vai muito do contrato. Então, tipo assim, eu como consultora tenho certas responsabilidades sobre o rótulo. Isso depende do contrato, do que eu vou acordar com o meu cliente. Se, por exemplo, se ele tomar uma multa, se eu que vou pagar, ou se eu tô me eximindo de qualquer multa porque ele não tá fazendo o que eu tô falando que é certo. Ou se, tipo, se ele tomar uma multa, eu vou devolver o valor que ele me pagou. Enfim, quando você é consultor, né, quando você é terceirizado, você pode fazer esses tipos de acordo. Agora, quando você é o profissional de dentro da indústria, não tem como a indústria falar assim, olha, Fernanda, você fez um rótulo errado, a gente tomou uma multa de 1 milhão, então você que vai pagar esse 1 milhão. Não tem como. Mas com certeza você vai sofrer uma advertência dentro da empresa, talvez você perca o seu emprego, você vai ficar queimada no mercado, então assim, sempre vai ter consequência, né? Você não vai passar ilesa. A empresa, ela tomou uma multa de 1 milhão de reais por causa de um erro seu. Parabéns, funcionária do ano, vamos te promover. Então vai acontecer, né? Sempre vai ter uma consequência para quem cometeu o erro. O Noronha perguntou, acredito que lives ficam salvas na comunidade até domingo? Sim, todas as lives vão ficar salvas na comunidade até domingo. E essa live eu vou deixar... na verdade não. Essa aqui eu acho que eu não vou conseguir salvar, porque eu já salvei a outra, e se eu salvar essa, vai salvar por cima. As duas vão estar na comunidade, mas a outra vai ficar disponível aqui até, sei lá, meia-noite, e essa aqui não vai ficar disponível, porque não tem como salvar duas. Posso colocar tipo caseiro? A gente viu na live de ontem pra que a gente usa tipo, né? Tipo é pra identificar
denominação de origem. Então, não, caseiro não é uma origem. Não pode falar típico. O que é tipo caseiro? Ai, gente, vocês têm umas coisas engraçadas. Se é pra falar caseiro, fala caseiro. E assume esse risco aí. Agora, tipo caseiro não vai te livrar do risco, infelizmente. Vou responder mais uma aqui do chat, gente. Então manda aí o que vocês querem saber. Vou responder só mais uma. Eu tô vendo que a Luísa já tá respondendo a Isabela. Ah, gente, vocês estão se respondendo no chat. Que coisa linda. É isso. Vai, gente, mandem aqui no chat. Mais uma. Mandar uma nova. A primeira que aparecer aqui eu vou responder. A Inajara mandou: posso colocar gordura vegetal só ou tenho que complementar com hidrogenada quando for o caso? Complete com hidrogenada quando for o caso. A Titi Reis perguntou: nas outras aulas você vai explicar o passo a passo para a rotulagem? Sim, na aula de amanhã eu vou te falar como eu penso no meu rótulo, quais informações eu penso, em qual ordem, como elas funcionam. É a aula de amanhã, inclusive. Inclusive é a aula que eu mais gosto da semana da rotulagem. Se o produto passar por tratamento térmico, tipo branqueamento, posso declarar no rótulo produto branqueado? Pode, eu acho que vai ficar meio esquisito pro seu consumidor, tá? Porque, tipo, que consumidor que sabe o que é um branqueamento. Mas pode, a própria RDC 259 fala que você pode falar sobre tratamentos que o seu produto tenha passado, tipo de cobertura, essas coisas, pra facilitar o entendimento do consumidor. Mas daí acho que é bom você pensar se isso vai ficar claro pro consumidor, tá? Gente, o que vocês estão falando de lactose? Lourdinha, não, o checklist é para os alunos do Vida de Rotulagem, meu treinamento completo sobre rotulagem. Na semana da rotulagem eu não passo checklist. É só... Vou falar como eu penso, quais informações, qual a ordem, pra, tipo, tentar organizar a cabeça de vocês a hora que vocês forem corrigir ou elaborar um rótulo da forma como eu faço. Quer dizer que é o certo que você tem que fazer assim? Não, quer dizer que é a forma que eu acho mais fácil, que eu consigo me organizar. Talvez ajude você. A inclusive ter uma rotina, que eu acho importante isso. Ter, tipo, um roteirinho, na verdade, pra seguir. Gente, é isso então. Vou encerrar essa aqui também, que vocês já devem estar cansados da minha cara e da minha voz, né? Só para finalizar com essa aqui da Thay, os exercícios das aulas têm um prazo para ser enviado ou fica até o final da semana da rotulagem também? Até domingo você pode assistir todos os vídeos e enviar os exercícios. Gente, é isso então. Obrigada a todo mundo que estava aqui, que participou da primeira, que participou da segunda. Vocês arrasam. Eu tô muito feliz com a dedicação de vocês, que vocês estão assistindo o vídeo, estão participando das atividades, estão mandando um monte de pergunta. É isso, galera. Muito, muito, muito obrigada.